Ao longo da história, várias civilizações questionaram o formato do nosso planeta, criando hipóteses de acordo com seu nível de conhecimento. Ainda hoje, diversos cientistas do mundo todo questionam a veracidade da esfericidade da Terra, pois mesmo sendo apresentada como uma verdade, não existem provas científicas inquestionáveis a esse respeito. Tudo em que a ciência se baseia são somente evidências. E evidências não são provas. Com o objetivo de trazer à luz do conhecimento o verdadeiro formato da Terra, os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates se uniram a outros cientistas numa pesquisa independente que durou 7 anos, buscando provas científicas e definitivas para provar se a Terra é mesmo redonda ou se tem outro formato. Em 2011, pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates iniciaram uma intensa pesquisa com o objetivo de comprovar o real formato do nosso planeta. Foi então necessário a elaboração e realização de diversos experimentos e levantamento de dados em vários locais do planeta. Para isso, vários especialistas foram consultados sobre a possibilidade da Terra não ser esférica. Na Terra, como é sabido por toda a humanidade, a Terra tem uma forma esférica. E eu, na qualidade de geógrafo e cartógrafo, fica difícil para mim aceitar que a Terra não seja uma esfera. Todo esse conhecimento daqui e a percepção do homem pensando e agindo de acordo com essas regras daqui, ela é fechada para esse modelo. É uma ideia que contradiz totalmente os conceitos que nós temos hoje da esfericidade da Terra. Realmente é difícil, né? Eu, como engenheiro, lido com ciências exatas, e a gente vem com isso desde a infância, com esses conceitos. É difícil a gente ter uma outra visão dessa realidade que a gente tem desde a infância. Porque exclusivamente estudando através desse modelo, a briga é muito grande porque a quantidade de conhecimento técnico, tecnológico, científico que tem para garantir que essas ideias aqui são verdadeiras é muito grande. A Terra redonda, com as fórmulas matemáticas todas funcionando, a aviação, a aeronáutica, a astronáutica, os satélites todos sendo colocados com essa fórmula, e isso vem funcionando. A água não sai da Terra porque tem uma força central puxando ela para o centro da Terra, que é a gravidade. Nos faz pensar que a gravidade da Terra não seria no centro dela. E por isso que eu falo que é uma ideia muito chocante, né? Então, quando a gente lida com coisas abstratas, né, do passado, coisas históricas, então existem várias teorias. Com uma coisa concreta, sedimentada dentro do conhecimento científico, é difícil. E quando você quebra esses pilares que nos sustentam, né, o que nos sustenta a humanidade, são esses pilares de conhecimento que se tem. Então, quando você quebra um pilar desse, desmancha uma base considerada verdadeira, né, e científica, onde todo o conhecimento da Terra é baseado nessa informação. Você quebra esse paradigma, realmente vai ser um desequilíbrio total das pessoas. Eu estou pronto para ser convencido do que aquilo que eu sei não vale mais. Essa viagem que nós fizemos aqui na barragem de Três Marias,
nós fizemos um teste muito importante, que é a projeção de um laser numa distância aproximadamente de 18 quilômetros. E é sabido pela cartografia e pela concepção da esfericidade da Terra que nós não podemos ver uma coisa além de 10 quilômetros. Tá? Então, nós presenciamos essa experiência com todo êxito, foi feita à noite, o raio laser foi projetado paralelamente ao espelho das águas, né? E o teste foi dado como perfeito e satisfatório. E nós fizemos o maior esforço, usando o máximo que nós temos de tecnologia para fazer esse teste. Trouxemos raio laser, trouxemos teodolitos, né? Usamos rádios de comunicação. Então eu dou por concluído a parte básica dessa pesquisa e eu sinto que é até um momento de glória para nós. Então, para encerrar, eu sei que vai ter uma série de confrontações, de dúvida de outros técnicos, mas nós já estamos convencidos para colocar eles também no estado de pesquisa, né? Eu acho que isso é uma mudança de paradigma muito grande para a ciência terrestre. Os pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates concluíram que, dentre os fundamentos da natureza, as 4 principais forças que, atuando em conjunto, nos mantêm firmes no solo são o magnetismo, a densidade, a pressão e a luz. Os pesquisadores denominaram esse conjunto de forças de MDPL. Dentre as 4 forças do MDPL, o magnetismo, ao contrário do que a ciência considera, é uma das forças mais fortes que atuam na Terra. É a principal força que mantém tudo em equilíbrio, desde as ligações de um átomo até o campo magnético terrestre. Uma forma de estudar a atuação do campo magnético nos corpos é realizar um simples experimento, onde transformamos em ondas mecânicas a energia cinética, originada pela atuação do campo magnético em um objeto. Isso pode ser reproduzido lançando um objeto na água. Qualquer que seja a forma do objeto, as ondas produzidas serão sempre circulares, pois são moduladas pelo campo magnético terrestre. Observe que, independente da forma do objeto, as ondas produzidas na água terão sempre padrões circulares. Isso ocorre porque as ondas na água estão sendo moduladas pela influência do campo magnético terrestre. Não existe. Segundo os experimentos, a gravidade não existe. Mas indo mais além, para provar ou para sustentar a esfericidade da Terra, sem que as pessoas caíssem, prédios, animais, construções, as águas principalmente não saíssem voando espaço afora, para justificar as pessoas fixas na superfície terrestre sem serem jogadas fora com o giro do planeta, eles criaram uma força mágica chamada gravidade. Mas essa força mágica é derrubada pelo prumo e o nível, porque o comportamento físico das águas é buscar nivelamento, ou a física também está errada. Se o comportamento físico das águas, segundo a nossa física, é buscar o nivelamento, como é que ela vai fixar em uma bola, em uma esfera, sem sair voando? Então, espaço afora sem buscar o seu nivelamento. Então, são duas coisas contraditórias. E mais ainda, para justificar as estações, eles resolveram inclinar uma bola 23 graus. Não há como inclinar uma bola, uma esfera. Impossível. Mas vamos lá. Como que um planeta ou uma bola, uma esfera ficaria inclinada e as águas não saíam, né? Vamos dizer assim, mas tem um eixo imaginário. Eixo imaginário, mesmo que existisse um eixo físico, o que estaria inclinado seria o eixo.
e não a esfera. Qualquer posição que colocar a esfera, não há como incliná-la, e sim um eixo imaginário, já é uma ilusão, se é imaginário é uma ilusão. Então, é uma outra contradição. Não há, eles criaram esse eixo que não existe para justificar as estações em uma esfera, em um modelo globular. Isso não é possível. Bem, em uma esfera, com certeza não moramos, porque o comportamento físico das águas não condiz com a realidade dos fatos. E através do prumo e nível, esta teoria está totalmente derrubada, extinta. Chegou a hora da verdade. A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a sumir na linha do horizonte. Primeiro o casco, em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. Por fim, o mastro foi baixando até sumir por completo, conforme explica a teoria da Terra esférica. Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Por um momento ficamos um pouco frustrados de estarmos naquele local para comprovar a esfericidade da Terra, sendo que a olho nu facilmente chegaríamos a essa conclusão. Isso significa que a Terra é mesmo esférica? Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. Os pesquisadores perceberam então que as imagens dos equipamentos apresentaram alguns fenômenos ópticos. Durante os experimentos, percebemos a formação de fenômenos ópticos que inicialmente atribuímos ao efeito fatamorgana, que é a refração da luz nas camadas da atmosfera. Esse fenômeno é muito comum em desertos, são as famosas miragens. As miragens é o efeito fatamorgana. Ocorre a formação de imagens virtuais, imagens que não são reais em pontos específicos. Através das observações e dos dados coletados durante os experimentos, conseguimos determinar que os fenômenos ópticos apresentavam um certo padrão. Após certa distância, começamos a ter uma perda visual, que foi aumentando até uma distância em que a nossa visão direta estava comprometida. Quando perdemos a visualização a olho nu, usamos equipamentos ópticos, no caso o telescópio, e o barco ainda estava lá, só que a gente percebeu que era uma imagem invertida, uma imagem espelhada. Percebemos que a imagem real estava praticamente sumindo e tínhamos a formação de uma imagem virtual invertida, uma imagem espelhada invertida, quando o ângulo de incidência da luz na superfície, no caso a água, tendia a zero. Isso ocorre em função do efeito de espelhamento, onde acontece o reflexo da imagem. Esse fenômeno a gente registrou pela primeira vez na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Durante a pesquisa, fomos percebendo que cada etapa de experimentos ia complementando a outra. Com o desenrolar dos experimentos, percebemos que usando instrumentos ópticos, os fenômenos visuais ampliavam. Foi o caso do uso de telescópios newtonianos.
em que sua ótica, que é de extrema precisão, aumenta milhares de vezes a capacidade do olho humano, pôde ver coisas que a gente não via. Isso levou a amplificar os fenômenos visuais que observávamos durante a execução dos experimentos. Nós aprofundamos os estudos e conseguimos determinar que a maior parte dos fenômenos ópticos que são atribuídos à refração da luz, denominados de efeito fatamorgana, na verdade ocorrem pela reflexão. É um processo reflexivo da luz numa superfície com um ângulo tendendo a zero. Com as observações que realizamos, conseguimos promover uma nova teoria física que explica o efeito fatamorgana de uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Denominamos de teoria da ótica aplicada aos fenômenos visuais. Essa conclusão nos ajudou a explicar 3 fenômenos que a gente sabe que são ilusão. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe. Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas.